Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvestre Nogueira por aqui com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste domingo, dia 20 de abril, é do Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Uma feliz Páscoa a todos, e que Jesus ressuscitado cubra de bênçãos a sua vida e esteja ao seu lado em todas as suas lutas e dificuldades. Mas por que a Páscoa é tão importante? A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então, por que a ressurreição de Jesus é tão importante? Para responder a essa pergunta, vamos tentar identificar o que aconteceu, o que Jesus conseguiu e qual é a novidade da Páscoa. Mas enfim, o que aconteceu? O apóstolo Pedro, na sua pregação, nos Atos 10, disse direitinho: Jesus, ungido por Deus, andou pela terra dos judeus, pregando o reino de Deus e libertando as pessoas do domínio do mal. As lideranças de sua gente o crucificaram como malfeitor. Parecia que a sua morte sepultava todos os nossos sonhos. Mas Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos, enchendo-nos de esperança. E colocou-o na nossa frente como líder, como guia e como juiz de todos. Com a ressurreição, começou então um novo tempo para a humanidade. Foi isso que aconteceu. Mas o que Jesus conseguiu com isso? Jesus desatou um nó que estava atrapalhando tudo. Jesus nos reaproximou de Deus, nos reconciliou com Ele. A humanidade, desde o começo, afastou-se de Deus pela desobediência. Esse pecado da desobediência da humanidade finalmente teve conserto. Jesus, o Filho de Deus, em nome dos pecadores, ofereceu a sua vida em sacrifício. Foi obediente ao Pai até o fim. O seu sacrifício foi aceito por Deus, que a todos ofereceu o seu perdão. Por causa de Jesus, agora podemos retornar à casa do nosso Pai como filhos pródigos. Pela ressurreição do seu Filho, o Pai agora nos reconhece como seus filhos, nos dando o seu Espírito. Somos filhos e irmãos. Como disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses: se vocês ressuscitaram com Cristo, esforcem-se para alcançar as coisas do alto. Então, o nó do pecado foi desmanchado por Jesus. E qual a novidade da Páscoa? É que agora os nossos sonhos estão alicerçados em bases sólidas. É segura a nossa vitória sobre o pecado, o mal e a morte.
Pela ressurreição, agora estamos em comunhão com o nosso Deus. Ele é o nosso Pai, somos todos irmãos. A fraternidade é possível. Na ressurreição, Deus ficou do lado dos humilhados, dos marginalizados e dos perseguidos. Deus ficou do lado de Jesus. O nosso sonho de justiça e de paz saiu reforçado. Nossas lutas serão vitoriosas. Um mundo novo é possível. Pela ressurreição, a morte foi vencida. Já não é mais o nosso maior trauma. Fomos criados para a vida eterna. Jesus nos comunica a vida abundante que já começa aqui. A vitória de Jesus sobre o mal, o pecado e a morte enchem a nossa vida e a nossa morte de sentido. O pecado embruteceu o homem, tornando-nos predadores da natureza. Com a vitória de Jesus sobre o pecado, restabeleceu-se o princípio da harmonia na criação. A ressurreição de Jesus, obra de Deus em favor de seu Filho e de todos os seus filhos adotivos, nos assegura a vitória do seu projeto chamado família e do êxito de sua comunidade missionária chamada Igreja. Então, a Páscoa é a festa da nossa salvação. E o que fazer para participar bem da ressurreição de Cristo? Nós não estamos só contemplando a ressurreição do Senhor. Nós ressuscitamos com Ele. Participamos dessa grande obra renovadora de Deus. Unindo-nos a Jesus pela fé, acolhendo a vida nova pelo batismo e pondo-nos a caminho como povo de Deus na Igreja. Com a ressurreição de Jesus, está começando a nova semana da criação, um tempo novo para a humanidade.